Saudações conforme os fusos horários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês, meus amigos e minhas amigas, já ouviram algum zum zum a respeito de discriminação ou separação ideológica na literatura e na sociedade angolana? Eu sou o João Fernando André. Fique aí e vou abordar estes elementos. E vamos fazer, para entendermos isto, uma incursão angolana e também elementos importantes aqui para a questão que trazemos. Sociedades aqui negras e crioulas. Chegaram à força do rio Zaire. Ao chegar ao interior daquela zona que hoje uma parte é considerada como pertencente a Angola, antigamente Reino do Congo. Aí, seguindo a tradição europeia, criou-se aí alguma atividade comercial, alguma atividade econômica, enfim, um contacto entre negros, brancos, e deste contacto depois surgiram alguns crioulos. A criação destes crioulos se deu exatamente aí nas zonas à beira-mar, à beira do rio, à beira-mar. Perceber melhor esses elementos, há que de vai se entender aí que vezes naquela altura não criaram de comércios no interior porque seguiam uma velha tradição que era então a de ter os mercados ou as feiras e à beira-mar. E vai o curso da história. Os interesses expansionistas, puras, mostrar
elemento de conquista, e essa conquista ficava a explorar interiores do que mais tarde se veio a chamar Angola. Vai então, estando nesta situação de conquista, surgir que aí se encontrava, e ao mesmo tempo o envio de degredados, pessoas que cometiam em Portugal, não sei, Portugal, na altura, Portugal continental, como se costuma dizer, e outros que vêm para Angola, vamos assim dizer, e estando em Angola, negra, e deste continuar por uma existir sociedades negras de, e brancos que vão criar, e ainda sociedade mas houve igualdade. Vão existir à beira-mar, nas zonas urbanas, escolas apenas, e nas zonas rurais vamos encontrar nas missões, as igrejas, as paróquias, algumas a população negra. Vai funcionar esta da população negra, não vai funcionar simplesmente com a população branca, que é a instrução, de passar os ensinamentos religiosos. Comunidades, mas acima de tudo impor uma doutrina da Igreja Católica, que na altura estava fundida com os a Igreja e o Estado português, vai acabar
Ao ocorrer esta separação, aqui a ideia de dar-se mais para a educação dos brancos que estavam então. E começa-se a dar um realce para os mestiços. E depois vamos fazer uma abordagem aqui de como é que acontecia a organização social. Mas do assimilacionismo, vamos encontrar alguns negros a se destacarem, que vão se destacando. Eram poucos porquê? Porque não era propósito do governo português da altura aumentar do homem negro, continuando-se assim a favorecer quer os filhos de brancos nesta terra chamada Angola e os mestiços. Assim, a maior parte da população negra vai continuar exercendo as funções de mão de obra barata em muitos estabelecimentos. Agora imagina você, meu amigo, que me está a ouvir e ver o que é que vai acontecer nos anos ou no século XIX. No século XIX, um articulista da Gazeta de Luanda, branco, vai escrever uma matéria, um texto, né? O negro devia ser chicoteado, devia trabalhar mais do que já trabalhava, e mesmo se houvesse alguma injustiça por parte de um branco, o negro devia ser culpado. Numa altura em que já havia imprensa livre, a imprensa livre é dominada por alguns africanos intelectuais entre o século XVIII e o século XIX, mas acima de tudo formada por brancos que se identificavam com as causas do povo negro, como é o caso de Urbano de Castro, Mantua, Castelo Branco, Pedro da Paixão, Félix Machado. E outros. Estes brancos
e mestiços que se identificavam com as causas do homem negro, que eram contra a opressão, eram contra o modo como o homem negro era coisificado, maltratado, vão responder a este articulista e em resposta vão escrever a obra informativa, didática, A Voz de Angola clamando no deserto. Aos amigos da verdade pelos naturais. Bom, de uma parte, quando muitos estudiosos falam desta obra, dizem simplesmente A Voz de Angola clamando no deserto. Mas o nome é Voz de Angola no deserto aos amigos da verdade pelos naturais. E nesta obra não assinada devido à repressão da altura. Os autores com todo o seu intelecto repudiam, usando sátiras, de quando em vez até dizendo de outra forma, mas acima de tudo repudiam a intenção ou o texto escrito, as palavras daquele articulista do Gazeta de Luanda. Foram na sua maioria mestiços, brancos e mestiços. E o mesmo vai acontecer nos anos do século XX, quando um grupo de intelectuais associados passa aqui o pleonasmo, a Associação dos Naturais de Angola, ANANGOLA, mestiços, maioritariamente, vai criar em 1948 o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola. Este Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, para além da sua veia artística, que mais tarde vai desaguar na monumental revista Mensagem, Voz dos Naturais de Angola, para não confundir Mensagem, que existia na Casa dos Estudantes do Império em Portugal, e esta Mensagem, A Voz dos Naturais de Angola, que era feita aqui em Angola. Para além, então, como dizíamos, deste propósito literário, usando o lema "Vamos descobrir Angola", com ponto de exclamação. Outro problema que muitos intelectuais ou estudiosos apenas põem o nome e esquecem o ponto de exclamação, que mostra aí a intenção, o sentimento profundo daqueles jovens que diziam que conheciam tanto de Portugal, conheciam tanto os rios de Portugal, as serras, montanhas, mas que da sua terra desconheciam a maior parte das coisas. Tinham um propósito de alfabetizar
os povos negros, alfabetizar aqui, passar a língua portuguesa aos povos negros, para que estes então pudessem aprender a ler. A maior parte que não sabia ler. Vejamos aqui um ponto para mostrar que não era a intenção do governo português da altura dar a conhecer ou espevitar o intelecto dos autóctones. Vê-se que o nível de analfabetismo em Angola ia desde a chegada dos portugueses já no século XV até ao século XVIII a XIX, o índice de analfabetismo era para Angola, quase 97%. Quase 97%. Desde o século XV até o século XVIII, a caminho do século XIX. Mostra-se aí claramente que não havia intenção de alfabetizar estes povos, senão mesmo passar os ensinamentos religiosos, cristãos, católicos. Tanto que era proibido utilizar as línguas nacionais como línguas veiculares, mas que para a catequização, assim dizemos, para a doutrinação da igreja nas catequeses, usava-se as línguas nacionais, as línguas regionais, para melhor os filhos, aqui os autóctones, compreenderem o Evangelho, a mensagem católica, a doutrina católica. Então, estes jovens do movimento dos novos intelectuais de Angola vai criar um plano utópico. Utópico porque não tinha como se realizar. Criação de centros e escolas dos povos negros. Acabou com as independências, ou com a independência em 1975. Mas que era uma intenção, porque o índice de analfabetismo era tão grande. Mas e se eu disser que a partir daí, ou muito antes, entre o século XIX, com o surgimento da instituição literatura angolana escrita, até aqui
nos anos em que nós estamos, há uma preferência, digamos, por mestiços, brancos, em alguns setores, quer empresarial da sociedade angolana, quer na arte, no caso aqui na literatura angolana. Repare que o primeiro autor a publicar, os autores angolanos a publicar uma obra, um poemário aqui, era branco. Sim, o meu amigo vai percebendo as coisas, a minha amiga vai percebendo as coisas. Então, José da Silva Maia Ferreira era funcionário da administração colonial. E daí então, com o surgimento da imprensa em 1845, o surgimento do boletim oficial, 4 anos depois, em 1849, ele teve a oportunidade que poucos outros, digamos, negros teriam, que era de publicar em folhetins um conjunto de poemas seus, feitos entre Angola e Brasil, onde também viveu durante um bom tempo. No boletim oficial. Será que não havia negros a escreverem naquela altura? Ou uma preferência, já que vai-se ver que havia uma catalogação social, ou seja, a casta era dividida em uma forma de pirâmide, se podemos aqui, digamos, piramidizar, vamos pôr em pirâmide por aqui em pirâmide. Então, lá para cima estavam os brancos de primeira. Isso eram oficiais, administradores, ligados à coroa e mais tarde à república. Depois vinham os brancos de segunda, que eram taxistas, chofers, taxistas, comerciantes, empregados de mesa, fubeiros e outros. Depois viam então alguns negros. E estes negros influentes, digamos. E depois estava então a base dos mestiços. E os mestiços, aí tínhamos uma divisão
horrível divisão de cabritos, como diziam eles. Estes cabritos eram os mestiços, filhos de branco com uma mestiça. Ainda os mulatos, que eram então filhos de brancos com negras, e depois tínhamos outros chamados de mestiços. E estes eram também chamados de mestiços ainda, que eram filhos de brancos e mestiços, mas cujos pais não eram conhecidos. Se calhar por serem, digamos, filhos de por exemplo, uma prostituta. Existia mais tarde, aqui pelo Rangel, as prostitutas do Marçal, como chama a atenção José Luís Mendonça no romance O Reino das Casuarinas. Então havia também estes tipos de mestiços, segundo aqui a hierarquia ou a pirâmide populacional do tempo colonial. E como dizíamos, terminado o colono, a escravatura e toda a opressão do homem negro e daqueles que os ajudavam, fica aqui uma herança. Esta herança colonial, esta herança, esse espectro do colono, que vai se notar em algumas empresas, e não vamos citar nomes aqui, em alguns setores empresariais. A preferência de mestiços em relação a negros. E o mesmo vai acontecer no seio da ideologia, no seio das ideologias, digamos. Porque vamos ter, para muitos tidos como crioulos em Angola, são mestiços, que tidos como crioulos, uma ideia de criolidade, uma ideia de luso-tropicalismo, uma ideia de que uns com o saber endógeno ao saber exógeno português. E aí então criaram a forma perfeita de se escrever. E esta ideia, e outros que dizem que não, por exemplo, principalmente intelectuais negros que dizem que existe simplesmente a ideia
a ideia endógena, ou seja, o saber do homem negro alfabetizado, mas que continua com a matriz africana. E vamos registrar isso na prática quando notamos que pela Europa, digamos, a Europa, os escritores angolanos com mais destaques são mestiços. Vamos ainda ver que no prêmio Camões, a maior parte, se não todos, os vencedores, digamos aqui, a maior parte, são e brancos. E quando muitas vezes por cá, em Angola, alguns escritores mestiços falam da literatura angolana, a questão da qualidade, por exemplo, parece no discurso a ideia de que apenas os mestiços, e citam, a maior parte dos que citam são mestiços. Um ou outro negro vai ser citado. E o mesmo vai acontecer que por força, a força das ideologias, quando um escritor negro é tido a falar sobre a questão da qualidade, a citar, por exemplo, um conjunto de autores, vai acabar por citar em muito autores negros. E essa questão, ainda no ano passado, durante o relançamento da obra Insurreição dos Signos, de Elder Simbad, e Raízes Cantam, de Job Cipital, foi levantada. Foi Elder Simbad quem, durante o seu pronunciamento, quando o lançamento, chamava a atenção para que se evitasse melhor essa tendência de separação ou conflito ideológico entre mestiços e negros na instituição literatura angolana. Bom, foi uma longa conversa. Espero que deu para esclarecer aspectos inerentes à sociedade angolana, resultante, digamos, do contacto entre portugueses e africanos, e aspectos inerentes à literatura angolana, a questão da separação ou conflito ideológico entre mestiços e negros. E você? O que é que você pensa? Há ou não separação ou conflito ideológico entre mestiços e negros na literatura angolana? Até o próximo vídeo.